Olá, bom dia. Hoje é dia 23 de julho e a nossa leitura de hoje se encontra em Romanos capítulo 9, verso 19 a verso 20. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá que a formou, por que me fizeste assim? Esse é o tipo de texto, como eu disse no outro dia também, que a gente tem a tendência de não querer meditar e pular e passar outra coisa, né? Muitos utilizam esse texto para dizer que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. E eu gostaria que você deixasse o seu comentário depois, se você ouvir escutar esse vídeo, e dizer o que você acha de tudo isso. Eu, sinceramente, existe aquele tipo aquela palavra de Deuteronômio que diz que as coisas reveladas são para Deus e as coisas que ainda não foram reveladas são para nós. E talvez um dia a gente vai entender tudo, mas por enquanto, sinceramente, eu eu li, tenho lido sobre o assunto, e é um assunto, a controvérsia, não é mesmo? E enquanto a gente não entende, não consegue ver a luz, a gente não sente paz no nosso coração, porque você se sente salvo, se sente na luz, mas você pensa aquelas pessoas que você conhece, as pessoas que você ama e que você gostaria de ver vivendo na luz com Deus. E se de repente você pode pensar, eu sou um vaso de honra, e talvez outra pessoa não é, e talvez eu mesmo tenha me enganado e eu não seja um vaso de honra. Pegando esse texto isolado, assim, o capítulo 9 de Romanos isolado, assim, sem pensar em todas as outras partes de Romanos que a gente já leu e as que vão vir aí ainda, o perigo está aí, inclusive, de pegar isso isolado. Mas quando você pega toda a Bíblia, você vê, por exemplo, que Deus é um Deus de amor e de graça, você entende que você pode confiar nele. Por que você pode confiar nele? Porque João diz que Deus demonstrou o seu amor para conosco quando ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E outro texto diz também que Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça. Esse texto de Paulo, do verso 19 e 20, ele vem depois dele ter falado sobre Ismael e Isaac, sobre Esaú e Jacó, e sobre Faraó. Deus escolheu Jacó, né, que vai ser aquele que vai iniciar a nação de Israel, de onde vem o Messias, porque tudo isso a gente sabe muito bem que é em preparação para o nascimento do Messias, né, que já aconteceu há mais de 2000 anos, e depois a história do faraó, que o faraó, me parece que a um momento, o faraó pode até mudar de ideia, mas Deus já decidiu de endurecer o coração dele. A gente sabe que o texto mostra que faraó, na verdade, já havia endurecido seu coração. Então, é por isso que Paulo, antecipando a pergunta dos romanos, diz, então vocês vão dizer, mas de que Deus se queixa? Quem pode resistir à sua vontade? Porque ele, como o oleiro, ele vai fazer um vaso para honra e outro para desonra. É o que o texto está dizendo. Uma grande consolação que eu encontrei foi no capítulo 18 do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que faria. Ora, pois fala agora
aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, e que cada um do seu mau caminho, e que cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho. Deus tem projetos, e os projetos aqui em Jeremias são bem diferentes. O contexto lá de Jeremias é a deportação, a destruição de Jerusalém, do templo, todas essas coisas terríveis que aconteceram a Israel por causa do pecado da nação. Deus tem projetos de julgamento, né? E projetos de vida. E o que acontece aqui? Deus tem um projeto de julgamento, o povo se converte e aquele julgamento passa. Deus tem um projeto de vida e as pessoas não andam segundo o caminho do Senhor, então o projeto não vai funcionar. É por isso que no final ele diz: convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho. Nós não temos como discutir com Deus, porque Deus é Senhor, é soberano. Deus não nos manda discutir com Ele, tipo dizendo: o que você está fazendo? Porque nós não temos o entendimento que Deus tem, nós não temos a sabedoria que Deus tem, nós não temos a visão que Deus tem. Deus vê além dos muros que te cercam neste momento. Deus vê além do planeta onde moramos. Deus vê além da galáxia e de todo o universo. Mas o que ele nos diz aqui em Jeremias 18 é que nós devemos nos converter do nosso mau caminho. No Novo Testamento, a gente diria: dê uma meia volta. Sai dessa lama, como eu disse uma vez, jacaré. Deus é soberano? Deus é soberano. Eu sou apenas um vaso de barro? Eu sou apenas um vaso de barro. Mas Paulo diz que Deus colocou nesse vaso de barro uma glória imensa. Cristo em vós, a esperança da glória. Não sei se esta palavra traz consolo ao seu coração, se traz aflição. Compartilhe. Vamos compartilhar, vamos conversar sobre este assunto. Que Deus te abençoe.